Queridos, abram por favor suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Nós não vamos refletir sobre a criação de filhos nessa manhã. Nós vamos continuar aí a nossa jornada no livro do Apocalipse. Se Deus permitir, hoje à noite também. Nós vamos pensar aí sobre a abertura dos selos. E no capítulo 6, então, como eu já disse para vocês, nós temos no Apocalipse 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Na abertura dos selos e quando as trombetas são tocadas, nós temos coisas semelhantes. Nós temos um parênteses semelhantes. Vamos perceber isso estudando Apocalipse. Então, no capítulo 6, nós vamos ler sobre a abertura dos 6 selos. Na sequência, seria o 7º, né? Mas aí acontece um parênteses, que é o capítulo 7. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 6, que vai ser a abertura dos 6 selos, agora pela manhã. E à noite vamos olhar para esse parênteses, né? Que antecede o 7º selo. Quando nós chegarmos nas trombetas, vamos ver que acontece a mesma coisa. Você vai ter as 6 trombetas primeiramente, e depois mais um parênteses, antes da 7ª trombeta. É interessante isso, parece que tem a ver com o estilo, né, do livro, não é? Aí nós vamos notar isso à medida que avançamos aqui no livro. Nós temos algumas questões difíceis, né, no texto, já tenho falado isso para vocês. Certamente Apocalipse não é um livro fácil, né, especialmente nos seus detalhes. No texto de hoje não é diferente, tanto no capítulo 6 como no capítulo 7. Se eu fosse abrir para perguntas aqui agora, alguns já iam me bombardear aí com várias perguntas, não é? Você já está pensando aí algumas, né? À noite nós vamos falar sobre os 144 mil. Então alguém vai perguntar, pastor, e esses 144 mil, não é? Quem são finalmente, né? Nós temos agora aqui no capítulo 6, o primeiro cavaleiro aí, num cavalo branco, né? Que traz também muita dúvida, muita discussão. Nós não vamos... Eu vou citar aqui algumas discussões que existem, né? Como temos feito até agora no livro do Apocalipse e pretendemos fazer até o final. Nós não pretendemos ficar aqui nas discussões, né? E apresentar aqui para vocês 10 posições, né? 10 possíveis interpretações para uma coisa. Não entendo que isso seja proveitoso, né? Eu vou citar para vocês algumas questões mais difíceis, mas mais uma vez eu penso que nós temos uma mensagem clara no capítulo 6, falando sobre a abertura dos selos. E nós temos também uma mensagem clara no capítulo 7, de consolo, né? Algo muito especial. Eu queria encorajar você a ficar atento aí e caminharmos juntos por alguns minutos, buscando essa mensagem aí. Então vamos ler por partes, tá bom? Vamos começar aí, capítulo 6, versículos de 1 a 8, depois a gente vai avançando no texto. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo. E este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra.
nós vemos aí 4 cavaleiros que causam sofrimento sobre a terra. A primeira, a grande questão aqui, então você talvez esteja ainda com a cena que antecede, né, os selos, aquela cena ali no trono, você lembra disso ainda? João Pedro e Serginho lembram? Não lembram? Devem lembrar, não é? Então nós vimos capítulo 4 de Apocalipse, Deus no seu trono, ele é adorado, nós vimos 4 seres viventes, lembram deles? Eles aparecem mais uma vez agora, 4 seres viventes estão ali, você tem 24 anciãos. No capítulo 5 nós vimos Jesus sendo adorado. Primeiro, a imagem que João fala dele é de um leão, e você está pensando aqui num símbolo, não é que João olha e vê um leão, daqui a pouco ele vê um cordeiro, não, você está pensando aqui no que esse símbolo transmite, no que a imagem transmite. Então ele o descreve primeiro como o leão, depois ele descreve como o cordeiro que foi morto. O que Jesus faz no capítulo 5? Vocês lembram? Deus tinha o que na sua mão direita? O que ele tinha? Ele tinha um rolo selado com 7 selos. Jesus agora recebe esse rolo, porque ele é digno de abrir o livro. Lembram disso? Esse é o pano de fundo da abertura dos selos. Agora Jesus tem o livro em sua mão, ele tem 7 selos, e ele começa então a romper aqueles selos, um após o outro. E à medida que ele vai rompendo os selos, coisas vão acontecendo. Nos 4 primeiros selos, nós temos algo semelhante. Como resposta ou como consequência da abertura dos 4 primeiros selos, nós temos 4, o que João vê? Nós lemos aí, pode voltar no versículo 1 aí, ó, na projeção, nós temos 4 cavalos, com os seus respectivos cavaleiros. E João vai descrever esses cavalos, ele diz, olha, cada um deles tem uma cor específica, não é? Quando você olha para esses 4 juntamente, você nota que eles têm algo em comum. Esses 4 cavalos, com os seus respectivos cavaleiros, eles vêm causar dano sobre a terra. E aí começam as discussões, não é? Um grupo expressivo vai dizer assim, olha, o que nós temos até o 5º selo é algo que já se cumpriu e está se cumprindo. Então isso aí é o princípio das dores, não é? Então muitos vão dizer isso e vão interpretar simbolicamente o primeiro cavaleiro como Jesus ou como o avanço do Evangelho. E aí eles vão fazer uma comparação com o que tem lá em Mateus 24, em Marcos 13 também, que estudamos ano passado aqui na igreja. Outro grupo vai dizer, não, isso ainda não se cumpriu. Aí de fato parece que o texto ele apresenta um duplo cumprimento aqui. Então olha só, veja bem, nós temos visto isso, o pastor Rita falou sobre isso no livro de Daniel. Então nós vimos a profecia que teve um cumprimento, e depois a mesma profecia, ela é anunciada com um outro cumprimento, e nós temos isso nas Escrituras, algumas vezes. A literatura profética faz isso. Nós entendemos que esse é o caso aqui. Então, de alguma forma, em alguma medida, para os primeiros cristãos, os primeiros leitores de Apocalipse, lá no final do 1º século, essas coisas se cumpriram, numa medida, não como foi falado aqui, né? Em certa medida, um pouco dela se cumpriu, né? Um pouco do que foi falado aqui se cumpriu. Mas também há um cumprimento futuro, quando Deus derramará a sua ira sobre a terra. É o que nós vamos ver no rompimento dos selos, das trombetas e no derramamento das taças. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. E isso é algo futuro, isso aponta para o futuro. E isso vai completar então o plano de Deus para a história. Então por isso nós não entendemos que esse primeiro cavaleiro, né? Talvez de imediato você fala, tem um cavalo branco, você já pensa logo Jesus, não é? Porque a primeira impressão que a cor traz para nós é de pureza. Então, o primeiro cavaleiro aí ele está num cavalo branco, então é Jesus. Bom, quando você olha a descrição dos 4 primeiros selos, com os 4 cavalos e cavaleiros, você vê uma semelhança muito grande entre eles. Primeiro que seria confuso, Jesus está rompendo o selo, o ser vivente chama, você notou isso na leitura? É muito bom você ouvir, eu quase trouxe
e eu não sei se ainda não vou fazer isso durante o livro de Apocalipse, né? Eu quase trouxe aqui a narração da sociedade bíblica desse texto, né? André adora ouvir, a gente coloca no carro, né? Porque eles usam vários personagens e eles vão narrando o texto, né? E com aquelas vozes assim, né? Que eu não sei imitar, e fica uma coisa assim. E aí ele atraiu, ele gosta de ouvir, aí ele pergunta: isso vai acontecer? Meu filho, isso vai acontecer. Né? E agora ele está ensinando isso por aí, que isso vai acontecer, porque vai mesmo, né? Então, quando você compara esses 4 primeiros selos, você vê Jesus rompe o selo, a autoridade é dada, o ser vivente, aqueles 4 seres viventes falam, né, cada um na sua vez, e eles chamam aquele cavalo com o seu cavaleiro, e ficaria estranho pensarmos em Jesus respondendo, ele está rompendo o selo, ao mesmo tempo ele está respondendo ao chamado do ser vivente. Então nós entendemos que esse primeiro cavaleiro, embora esteja num cavalo branco, não é? Que nós vamos ver isso na sequência de Apocalipse, nós vamos ver da parte do mal, há uma tentativa de copiar o que Deus faz, e inclusive uma tentativa de fazer isso para enganar. Esse cavalo branco, talvez ele se refira ao anticristo, por exemplo. O texto fala aí de alguém com uma ideia de conquista, e de fato é dado para ele alguma autoridade. E de fato, quando o juízo de Deus estiver para chegar sobre a terra, nós vamos ter a manifestação de algumas coisas. Na sequência, então, você pensa no primeiro cavaleiro como alguém decidido a vencer, um desejo de domínio. Os primeiros leitores viam isso em quem ou em quê? No Império Romano. Incrível a dominação do Império Romano. Eles viam aquele desejo de dominar ali muito claro sobre eles. O segundo cavaleiro, num cavalo vermelho, ele tem a ver com guerra. Parece que há uma sequência lógica aqui. O desejo de domínio gera o quê? Gera guerra. O terceiro cavaleiro, num cavalo preto, parece que mais uma vez há uma sequência lógica aqui. Ele vai falar sobre escassez de alimento. Olha aí, versículos 5 e 6, que já lemos. Diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Você vai pensar aqui naquela balança que o meu avô tinha lá na roça, né? Aquela balança de 2 pratos. Já viram aquela balança? Pessoalmente, lá no seu avô tem também essa balança? Até hoje não tem? No tio tem, né? Aquela balança com 2 pratos, e usada para pesar alimentos. Só que ele vai falar de algo, de uma inflação muito grande. Olha aí, 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário hoje seria mais ou menos aí R$100. É a diária de um trabalhador. 1 quilo de trigo é a porção de um indivíduo para ele viver, algo assim básico para um dia. Pelo menos 10 a 12 vezes mais caro aqui do que seria o comum, não é? O normal para uma porção. Ou seja, o indivíduo trabalhando apenas pela comida, mal pela comida, né? Para sustentar uma família, então nem se fala, né? Ele está falando aqui de fome, de escassez de alimento, que envolve a identificação dos dias que retratam a volta de Cristo. Então parece que há uma progressão lógica. Veja bem, desejo de domínio, guerra. O que é uma coisa que a guerra gera? Escassez de alimento, fome. O quarto cavaleiro está num cavalo amarelo. E esse cavaleiro recebe o nome, não é? Ele tem um nome. Qual é o nome dele? Olha aí, versículo 7. Versículo 8. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. A morte, ela anda acompanhada aí. Ela está acompanhada do Hades, que é o mundo dos mortos. Então a conquista ligada ao mal gera guerra, que produz fome e, numa sequência natural, muitas mortes. Muitas mortes. Então esses 4 cavaleiros impõem sofrimento para a terra. Bastante sofrimento. Aí parece aí que há uma progressão lógica entre eles, não é? Deus, mais uma vez, sendo colocado como o Senhor da história. E o seu julgamento, ele vem sobre a terra. Então é Jesus quem abre os selos, os seres viventes que chamam, não é isso que lemos aí?
Aos cavaleiros é dada, você pode ver isso aí nos versículos 2, 4 e 8. Então, é dada autoridade para eles para causar o mal. Então, Deus é Deus. E por isso, Ele é o justo juiz, o julgamento precisa acontecer. E, de fato, ele vai acontecer. Mas uma visão errada de Deus não reconhece isso, né? E, de fato, no nosso tempo, muitas pessoas se escandalizam quando ouvem falar que Deus é um justo juiz e que, de fato, Ele vai julgar a terra com justiça e com severidade e com ira. Essa é uma verdade bíblica. Apocalipse 6 revela isso. O texto continua. Olha aí o quinto selo. Vamos ler de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Parece que há uma mudança de cenário agora, não é? Então, primeiro João viu os 4 cavaleiros que se dirigem para onde? Para a terra, para causar dano na terra. Agora, ele se concentra no céu. A cena agora acontece no céu. A quem ele vê? No quinto selo, na abertura do quinto selo, ele vê os santos martirizados sendo consolados no céu, clamando por justiça e sendo consolados no céu. A situação dos cristãos nessa época era de perseguição. Temos repetido isso aqui várias vezes, não é? E a cabeça deles está confusa. Imagine só. Imagine só. Agora a gente olha, né, nós temos várias barreiras aqui para vencermos. Várias barreiras. Então agora nós já estamos com o Evangelho já há 2000 anos aí praticamente, né, na Terra. Eles estavam no primeiro século, poucas décadas do Evangelho. As promessas eram muito vivas. Nós percebemos isso em alguns textos bíblicos. Eles aguardavam, um dos exemplos que vimos aqui na igreja já há algum tempo, né, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, a expectativa da volta de Cristo era tão grande que alguns mais preguiçosos pararam até de trabalhar. Imagina só, Marcelo, pararam de trabalhar. Não, Jesus está voltando mesmo, ficar construindo casa, vão ficar, para com isso, fazendo faculdade, para quê, não é? Vamos tocando a vida aí. E de fato, havia uma expectativa desse reinado glorioso com Cristo. Não foram só os discípulos, antes da morte de Jesus, que tinham aquela expectativa de que ele trouxesse logo o reino, não é? Aliás, eles resistiram muito à ideia da morte de Cristo. Os primeiros cristãos tinham essa expectativa muito viva. Eu penso que eles não pensavam em séculos pela frente, não é? Eu imagino que eles não conseguiam conceber a ideia de chegar no século 21 e estarmos nós aqui falando do primeiro século, não é? Era uma expectativa muito viva. E agora, algumas décadas depois, o Evangelho chega para eles, né? O Evangelho está em expansão, o Império Romano oprimindo, e eles estão sofrendo. Ao invés de eles desfrutarem, né, logo da volta de Jesus e do reino e da plenitude da salvação, eles estão vendo irmãos serem mortos. Vários deles não têm liberdade para adoração, como fazemos aqui hoje. E a mente deles então está confusa. Será que as promessas que acreditamos não são verdadeiras? E o que aconteceu com aqueles que já morreram? Uma dúvida também presente lá entre os crentes em Tessalônica. Lembra do apóstolo Paulo? Olha só, consolem-se uns aos outros com essa verdade. Aqueles que já morreram não são coitados, aqueles crentes que já morreram, eles não são pobrezinhos, não. Eles vão ressuscitar primeiro, o apóstolo Paulo fala lá, para os crentes de Tessalônica. João agora está lidando com crentes, mais uma vez, desanimados, entristecidos, especialmente por aqueles que já tinham morrido, por amor a Cristo, que foram martirizados. Olha o que o quinto selo traz consolo para esses irmãos. Porque o quinto selo abre para eles uma janela no céu, onde eles veem aqueles que foram mortos por amor a Cristo, sendo consolados pelo próprio Cristo. Eles clamam
E o Senhor diz, olha, o Senhor dá para eles uma veste branca, versículo 11, e é dito para eles, esperem um pouco mais. Sabe por quê? Porque é necessário que se complete o número de seus conservos. Então, olha só, os outros irmãos que também são servos de Deus, então são conservos deles, não é? São servos de Deus, e também são irmãos, fazem parte da mesma família, que também devem ser mortos como eles. Então é uma mensagem de consolo. Queridos, veja onde esses irmãos estão. E veja onde aqueles que ainda serão mortos por amor a Cristo estarão diante dele. E a sua morte é uma forma de adoração a ele, quando ele fala sobre o altar. Mas ao mesmo tempo a mensagem é a seguinte: isso ainda não vai acabar. É preciso que outros ainda sofram por amor a Cristo. É necessário que outros sofram por amor a Cristo. Então eles recebem uma mensagem de consolo, mas também recebem uma mensagem de perseverança. Queridos, perseverem, porque de fato a perseguição não vai acabar agora. Não é o tempo ainda dela acabar. O texto continua, a partir do versículo 12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O que o 6º selo faz? Ele promove um grande abalo na terra. Então nós temos aí sinais cósmicos, né, primeiramente, e depois um terror por parte dos habitantes da terra. Nós vemos aqui que a redenção final de Deus, ela é cósmica, ela atinge toda a criação. Toda a criação. É impressionante a linguagem poética, não é, que João usa. Ele fala de coisas aí extraordinárias. Coisas extraordinárias, do versículo 12 até o 14. Você já deve estar lembrando aí de outros textos bíblicos que apontam para esse dia também. Quando o juiz celestial aparecer em ira, fenômenos terríveis irão acontecer. Porque o dia do Senhor é o dia da justiça. Você pode ler isso lá em Joel 2, 31, Isaías 13, 10. Nós temos isso também nos evangelhos, né, nos sermões que eu já citei aqui, de Marcos 13, Mateus 24 também. Diante de acontecimentos tão terríveis, os habitantes da terra percebem que o dia do juízo de fato chegou. Então veja bem, não vai ser como na primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus não foi um acontecimento reconhecido mundialmente. Não foi. Não foi. Os eventos que precederão a segunda vinda serão percebidos mundialmente. Ninguém vai negá-los. Mas e o incrédulo? Ele também não vai negá-los. Os eventos ele não vai negar. Ele não vai falar assim, como as pessoas fazem hoje, né? Racionalizando os milagres na Bíblia. Isso aí foi um movimento lá. Olha, eles não vão conseguir racionalizar. Porque serão eventos simultâneos e que envolverão toda a terra, envolverão todo o cosmos. As estrelas também estarão envolvidas. Coisas de fato extraordinárias. E João então descreve o terror dos habitantes da terra sem Deus. Sem Deus. Eles percebem que o dia do juízo de fato chegou. Deus está prestes a julgar os seus inimigos. E qual é a reação que eles têm? É uma reação de pavor. Notaram isso no texto? Eles gritam às montanhas e às rochas: protejam-nos, caiam sobre nós. Eles querem recorrer a qualquer coisa que os livre da ira de Deus. A ira de Deus e do Cordeiro é uma ira justa
e resulta da santidade e da oposição ao mal. Então, o Cordeiro, que ele é louvado no capítulo 5, ele é exaltado no capítulo 5, agora ele está irado. Agora chegou o dia dos seus inimigos acertarem as contas com ele. O dilema teológico não é aqui por trás dessa cena. Você vai pensar aí nos primeiros leitores, mais uma vez, né? Como conciliar o domínio tirano do Império Romano com a fé cristã. Atualmente você deve pensar assim também muitas vezes, não é? Como eu posso conciliar a minha fé com a situação que eu enfrento diariamente no nosso país, não é? Um tempo de tanta injustiça, e a gente conversa muito sobre isso, não é? A resposta é que vai chegar a hora em que esse pessoal que tem uma pretensa segurança, e o texto fala de príncipes, generais, ricos, poderosos, também gente simples, escravos, livres, precisarão acertar as contas com o Senhor. Essa estabilidade vai acabar, a arrogância vai ser desmascarada. Isaías 2,19 diz assim: os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Impressionante, o Senhor vai se levantar para sacudir a terra, é o dia da ira do Senhor. Queridos, diante desse texto de Apocalipse, ele termina com uma pergunta, e se você vier aqui hoje à noite, nós vamos lidar um pouco com essa pergunta, não é? Quem poderá suportar a ira do Senhor, esse dia de ira? O capítulo 7 vai responder essa pergunta. Nós vamos tratar sobre isso hoje à noite, se Deus permitir. Mas pensando no capítulo 6, onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? O capítulo 6 de Apocalipse faz essa pergunta para mim e para você. Por mais que trabalhemos e vejamos melhorias no ambiente em que vivemos, nossa esperança não é de um mundo melhor. Não é. Esse mundo ele será julgado por Deus. E se eu me apego a esse mundo, eu estou me apegando a algo que vai ser destruído. Onde está a sua esperança? O juízo de Deus vem. Não tem jeito. Por mais que alguém negue isso e diga, não, eu não acredito nisso, eu não aceito esse ensino, querido, não ignore o que a Bíblia diz. O juízo de Deus vem. E essa é uma motivação para não desistirmos da justiça. Então, às vezes alguém pensa, olha, como nós falamos popularmente, eu vou chutar o balde. Olha só, não vale a pena. Não vale a pena. Para que eu vou agir com ética? Para que eu vou me submeter ao ensino bíblico? Se tanta gente está vivendo aí do seu jeito e olha só, não dá mais. A verdade é que mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus vem. A injustiça que nós vemos hoje, ela vai acabar. Porque o justo juiz vem. Então nós somos chamados dessa maneira a nos submetermos a Ele hoje, a nos prepararmos para encontrar com Ele hoje, não é? Deus é o justo juiz, por isso eu devo esperar na justiça dEle. Eu penso que nós temos aí Salmo 7:10. Vamos ler juntos? O meu... Achei tão bonito esse versículo, não é? Talvez até para nós decorarmos. O meu escudo está nas mãos de Deus. Como você lida com as injustiças? Se você está sofrendo em alguma situação puramente por obediência ao Senhor, lembre-se, o seu escudo está nas mãos de Deus. Não é na minha mão ou na sua mão. Então não tente usar outro escudo, não é? Esconda-se por trás desse escudo. Não faça um plano de vingança. Espere no Senhor, persevere na obediência a Ele. Deus é o justo juiz, por isso eu devo temer a Ele, rejeitando toda forma de pecado. Olha ainda no Salmo 7 também. Deus é um justo juiz, Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada,
arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Impressionante essa descrição de Deus. Justo juiz. Como nós não vamos temer a Ele? Como eu vou dar de ombros para o que Ele diz? Não posso fazer isso. Eu preciso tremer diante dEle. Eu preciso tremer diante da palavra dEle, diante da vontade dEle. E o nosso temor a Deus é evidenciado pela nossa santidade. Não é pelas nossas palavras. As nossas palavras também vão demonstrar temor a Deus. Mas mais do que as nossas palavras, a nossa santidade vai demonstrar o nosso temor a Ele. Quando eu identifico então um pecado em minha vida, eu preciso lidar com ele aos pés da cruz. Ignorar um pecado conhecido é brincar com um Deus justo. Não podemos fazer isso. Deus tira a falsa estabilidade. Nós lemos isso no versículo 15. E João faz uma lista de representantes de toda a humanidade. Uma pergunta aqui é: quem tem o poder na mão? E é impressionante o alcance do Império Romano. Nós estamos, como eu já disse, separados pela história aí, mas foram séculos de domínio. Séculos, muitos séculos de domínio da parte do Império Romano. Roma foi o maior império do mundo, mas ele caiu, ele ruiu. Depois de muitos anos ele ruiu. A lição para nós hoje: nunca confie em nada que representa o poder humano. Queridos, como nós somos tentados a isso? Nós somos tentados, não é? Então, é uma instituição financeira, é o nosso patrimônio, no jovem é a sua própria força, é a sua inteligência. Queridos, tudo o que o homem produz não é digno de confiança, não traz para nós segurança. Sempre que confiamos em qualquer fonte de poder humano, nós estamos confiando em algo que apresenta uma falsa estabilidade. E um dia Deus vai revelar a falsa estabilidade. Por fim, os mortos em Cristo estão vivos. Como já foi dito, uma grande tristeza para aqueles cristãos era a respeito dos que foram mortos debaixo da perseguição. Mas mesmo a morte é vitória. Por isso, o apóstolo Paulo ficou em aperto. Você lembra dele falando sobre isso? Olha só, eu não sei o que eu faço, porque morrer para mim é algo excelente. Não é algo ruim. Mas eu sei também que eu tenho um compromisso aqui, eu tenho algo a fazer aqui. Mas ele não vê a morte como uma grande inimiga, como uma derrota. Ele vê a morte como um portal para a plenitude da vitória, a plenitude da salvação. O problema é que hoje nós vivemos um cristianismo muito prático e materialista. Muitas vezes o que ocupa o meu pensar é a conta de luz que vence amanhã. Isso acontece com você? Então eu estou preocupado. Olha só, pastor, por favor, muda aí o assunto. Eu quero saber da minha conta de luz. Como que eu pago aquela bendita conta de luz? Eu quero trocar o meu carro. Eu quero passar no vestibular. Eu quero... E aí tem uma lista. E não estou falando aqui de coisas ruins e coisas... Não, fazem parte do nosso dia a dia. O perigo, queridos, é esquecermos que o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo nos chama para a eternidade. O fato é que a realidade não é só imediata. O nosso maior problema não é a conta de luz que vence amanhã. A Bíblia enfatiza isso. Ela fala da redenção da criação. Ela fala da eternidade. E ela nos chama a nos voltarmos para a eternidade, ansiarmos a eternidade e nos alegrarmos com uma promessa que aponta para a eternidade. Os mortos em Cristo estão vivos. O que a realidade do juízo de Deus causa em você? O que ele gera em você? A minha oração, o meu desejo é que nenhum de nós fique indiferente à realidade do juízo futuro de Deus que ele vai derramar sobre a terra. E mais uma vez, se você tiver a oportunidade de estar aqui hoje à noite, vamos lidar com aquela última pergunta: quem poderá resistir ao juízo?
E o capítulo 7, num parênteses, ele traz essa resposta de uma maneira muito bonita e consoladora. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.